Durante muito tempo, eu procurei formas de contar essa história da forma que pudesse ser a mais acessível possível para todas as pessoas. A grande questão é quando envolve valores intrínsecos, internos de cada ser, há muito ainda o que se entender e se estudar. E é justamente baseado nisso que eu venho há muitos anos tentando entender melhor a mim mesmo num primeiro momento e também para entender o próximo. E é justamente por causa disso e de tantos desafios que eu tive durante todos esses anos, eu acredito que chegou o momento de contar essa história, uma história de vida, mas ao mesmo tempo uma história redentora. Eu acredito que vai ser muito útil a muitas pessoas. É justamente por isso que eu venho bastante tempo pensando em maneiras de conversar a respeito desse assunto. É um assunto que envolve muito preconceito devido a formas de interpretar aquilo que dentro de cada um faz tanto sentido. Só que tem tantas visões, tantas interpretações, valores sectários, valores muito bons, moralismos, ausência de moralidades, filosofias, religiosidade, são tantas palavras que para definir a mesma coisa, que é aquilo que está dentro de nós mesmos. Como lidar com tudo isso? Como fazer para que aquilo que o ser humano considera sagrado dentro de si mesmo seja um valor que transcende, que vai além da compreensão humana? E é justamente de como contar essa história que eu venho pensando em formas cada vez mais acessíveis a todos. E é justamente nisso que eu não sei se eu te chamo de meu irmão, se eu te chamo de meu companheiro, se eu te chamo de filho da mesma origem, a origem do sagrado. Uns consideram apenas choques de partículas e houve tanta evolução. Outros ainda, emissários de figuras metafísicas, representam o todo. Guerra, sangue, tanta destruição. Mas no final, depois de tanta caminhada, tanta compreensão, tanta incompreensão, eu hoje começo a contar essa história. Uma história muito interessante, uma história que vai além do tempo presente, que vai além de qualquer tipo de interpretação. Mas, no final desta, vamos dizer assim, pequena jornada, eu acredito que poderei ajudar muita gente. Muitos que, como eu, procurou respostas fora de si mesmo para começar a entender o que está acontecendo dentro de nós mesmos. E é justamente nisso, neste grande valor e tantas interpretações, tanta ideia, tanto sectarismo, que eu me encontrei. Eu acredito que hoje posso contar essa história que irá fazer muitos encontrar aquilo que muitos buscam, que é a verdadeira compreensão de quem és, de onde veio, para onde vamos, mas de uma maneira que não ofenda nada nem a ninguém. Cada um tem uma interpretação. Qual sagrado é o mais certo? Aquele nihilista considera que o erro é o todo, que nada é bom, que tudo é corruptível e só a maldade é verdadeira? Ou aquele da busca, que uns consideram egoístas, para procurar entender a si mesmo através da meditação? Outros tantos louvando os deuses de tantos nomes, nessa imensidão que é a natureza humana. Tanta ideia, tanta compreensão, mas na verdade nos falta entender a nós mesmos. E esse é o grande desafio, essa jornada que se começa hoje.
Eu já fiz um primeiro vídeo bem simples, numa lógica irrefutável e irremediável, mas procurarei explicar com mínimos detalhes o quão importante é a busca do crescimento interior, do entendimento de si mesmo, independente daquilo que você acredita, daquilo que você comunga, se é algo metafísico, se é algo físico, choques de partículas, divindades, deuses, Maomé, Jesus, tantos e tantos profetas e aqueles da ciência, com tantos entendimentos das partículas, física quântica. Nossa, como a humanidade é engenhosa e tem tantas descobertas. Quem está certo no meio disso tudo? Quem está errado? Cada qual no seu cada um diz que o outro está errado, que a sua interpretação é a melhor, é a mais certa, é a mais sagrada. Tantos dogmas, tantas histórias, mas para mim ficou claro, aquele que quis olhar fora da, vamos dizer assim, da própria caixinha, do próprio entendimento, encontrei um universo tão grande, pessoas sábias, com tantas boas intenções, mas de uma maneira simples, todos perdidos no mesmo precioso, na mesma ideia preciosa, nas mesmas formas de pensar. Tudo começou mais ou menos 20 anos atrás, acho que até mais, estou ficando velho, mas como todo ser humano que tem dificuldade de entender a si mesmo, as dores que tanto bate lá dentro, que faz a gente fazer loucuras. Primeiro procuramos o médico, depois procuramos o psicólogo, outros amigos, outros pastores, outros ainda deuses, outros a natureza, outros procuram dentro de si mesmo. Não é que cada um pode estar certo da sua forma, mas o grande desafio foi que lá no meio, começo da minha jornada, tentando entender por que um amigo meu ficou tão diferente, tão de repente, sua forma de falar, seus olhos ficaram vermelhos. Uma ideia, preciso remover isto que está dentro de mim mesmo. E eu, na minha inocência, lá por volta dos meus 16 para 17 anos, pensei, tá bom, vamos lá, se meu amigo tão querido precisa de minha ajuda, quem sou eu para negar? E lá me fui, entrei neste buraco, fui até um tal, como posso dizer, terreno baldio, onde lá tinha um portal interdimensional. Eu, uma pessoa tão curiosa, tão pensativo da vida, como tudo funciona, como tudo acontece, fiquei ali fora na expectativa. O retorno desse meu amigo, ele mesmo disse, resolvi este problema. Indo embora, ele se transforma, começa a falar com voz esquisita, me ameaçando que iria se vingar. E foi aí que tudo começou. Depois de um pouco de tempo, o que me acontece? Eu me preparo para começar a estudar, para entrar no cursinho. Queria entrar, fazer medicina, entrar na Universidade de São Paulo, Campinas, Unicamp, não sabia qual. Mas daí então, dali dia me preparo para dormir cedo, para no outro dia começar toda a jornada de estudo. Consigo dormir cedo, lá por volta das 2, 2h30, estou acordado por uma sensação estranha. Começo a ter uma respiração esquisita, como se alguma coisa tomasse conta de mim, me fez acordar. E aquela mesma sensação se repetia por 4 longos dias, até que, em prantos, fui até minha mãe. Mamãe, me acuda. Tomei uma droga e dormi por 16 horas. E dali iniciou uma jornada, 4 longos anos,
sofrendo. Fui um ano em psicólogo, me pedia para pensar e falar. Não sei se ele entendia muito bem o que estava me acontecendo, mas ele tinha boas intenções e boas ideias. Posso dizer o mesmo depois daquele tempo, um ano com um psiquiatra. Ele me dizendo: você precisa eliminar os seus pensamentos indesejáveis. E eu contando a história, nada nem ninguém entendendo. Eu numa solidão de ideias, curioso como sempre. E foi daí então que entrei em sofrimentos profundos, depois de uma descoberta não muito boa, de que o ser humano é muito cruel. E passei pelo famoso bullying, tempos difíceis. Muitas coisas negativas passaram por mim. Passou-se anos, até que tentei outras coisas metafísicas. Comecei a ir, ver um senhor branco, falar da palavra de Deus. Fiquei ali por volta de 2, 3 anos, ia todo sábado, 7 da noite. Mas nada dentro de mim mudava, sempre aquela sensação horrível de que nada faz sentido, que nada é bom. Sofri muitos anos, 7, 8 anos. Foram difíceis, tempos muito difíceis. Até que eu encontrei algo religiosamente sagrado, para uns coisas erradas feitas por pessoas devido às suas ideias sectárias e dogmáticas. Mas o simples fato de entrar naquele lugar, um lugar tão bonito, uma imagem tão bela, um ser representativo de maior crescimento, e aquilo naquele momento eu tive uma paz que não tinha em 7 anos. E aquilo tudo iniciou-se uma nova jornada em minha vida, aonde entrei de cabeça como o ser humano não pode entender algo tão bom, fácil e simples. Porque para mim aquela sensação de paz e harmonia era uma coisa extraordinária. Ninguém entendia, outros até sim, outros ainda tinham suas interpretações. Mas nesse tempo eu pude conhecer o verdadeiro ser humano. Foram anos, no primeiro momento na inocência, depois li muitas visões metafísicas de cunho doutrinário e religioso. Virei como posso dizer, uma pessoa curiosa, via tudo, queria saber de tudo, queria entender o todo. E ali aprendi tantas coisas. E neste inteirinho, toda essa caminhada foi aumentando, fui entendendo mais, fui tendo coragem, comecei a acreditar mais nas coisas, acreditar nas pessoas. E ali virou uma convolução. Tantas pessoas maravilhosas eu conheci, mas tantas pessoas cruéis eu também conheci. Não aquela crueldade relativa a uma violência física, mas uma violência emocional. Muitas vezes uma cara grita mais do que vozes mais altas. Da mesma forma, aqueles que, como eu, têm muita dificuldade de entender a si mesmo, sentem o próximo, entendem de alguma forma que o outro tem algo que ele sente dentro dele mesmo. Essa sensação é uma sensação física, é uma espécie de um calor no meio, perto do coração. E você começa por tentativa e erro, tentando decifrar se aquilo é algo metafísico extraordinário, ou somente a vaidade minha, ou tantas e tantas outras coisas possíveis. Eu, um cientista de mim mesmo, tentando entender a mim mesmo, os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas amarguras. Comecei a conhecer algo maior, algo que fazia muito sentido. E devagarzinho, cada pedaço, fui descobrindo cada vez mais que dentro de mim mesmo havia tanta luz,
tanta sabedoria, mas como coisas tão estranhas assim acontecem? Como podemos lidar com isso? Uns dizem que isso é coisa horrível, que isso é uma coisa que vai além do razoável. Outros ainda dizem, isso é coisa como posso dizer, da sua cabeça. Outros tantos, isso não existe, é doença do teu cérebro. E tantas formas de enxergar o medo. E aquela energia, aquele estado físico e emocional, o simples fato de entrar naquele local floria tudo. Conheci o ser humano mais profundo, conheci ele, o pior dele, o melhor dele. A minha capacidade extrasensorial é uma espécie de uma forma que, no tempo, consegui observar o mesmo comportamento em outras pessoas. Até hoje não tenho a real certeza se é algo da minha cabeça, se é algo genético ou algo metafísico. Mas eu confesso que a minha conclusão é que, independente de onde vem tudo isso, com certeza é algo, a necessidade completa de se explorar. Todos precisam conhecer este lado interno de si mesmos, porque existem forças dentro de si mesmos, os sábios do passado, longínquos filósofos, com tantos entendimentos, uns orientais, outros ocidentais, estoicismo, budismo, mais recentes estudiosos da ciência da mente, Carl Jung, no seu caminho para o entendimento da mente, entendimento de como é que funcionam as camadas da consciência. E todo esse material foi me impactando, tanto filosófico, científico, quanto os materiais religiosos, as religiões como um todas, Umbanda, cristianismo, iluminismo, e tantas outras vertentes de raciocínio humano, tantas interpretações, tantas verdades irrefutáveis dogmáticas. E ai de você se contra ir ao meu sagrado, irei arrancar pedaços de sangue, irei transformar tua vida no inferno. E a humanidade está recheada de momentos históricos assim, sempre o mesmo erro, que hoje entendo a origem, e hoje posso começar a decifrar isto, daquilo que foi primeiro, com um entendimento de si mesmo, uma ciência de mim mesmo, um experimento de mim mesmo, tentativa e erro, como a verdadeira ciência nos diz. A palavra ciência, ela vem não de verdades irrefutáveis, como alguns dogmáticos científicos insistem em dizer. Também já fui destes, no império do ego, onde todos nós acreditamos que sabemos muito mais do que tudo. E é justamente aí que tudo começa a mudar. Eu começo a ver o verdadeiro ser humano. Ele tem um grande problema. Ele não sabe entender a si mesmo. Ele não entende que a verdadeira dificuldade que ele tem não está fora dele. Não está no comportamento que ele vê dos outros. Não está no controle de como cada um pensa, como cada um age. Não está naquele que vai contra palavras sagradas perante um. Não vai naquele que diz que isto não é provável, logo não existe. É a ciência real, é a ciência de entender a si mesmo, de compreender o que tem dentro desse ego, o que tem dentro dessa mente, o que podemos fazer para nos curar e de que forma faremos. Tantas perguntas eu tive, poucas respostas eu encontrava. O tempo, o auge glorioso no início de um processo de compreensão dos outros e de mim mesmo. Depois a queda, a luta, a guerra.
Isso se repete em tantos lugares. Eu acredito que muitos que estão me ouvindo reverberem em suas mentes as suas histórias negativas no encontro de si mesmo, na busca para encontrar a si mesmo. E é justamente nisso que eu acredito que eu tenho uma grande resposta de um caminho que eu segui e que eu acredito que será de muita luz para muita gente. Em primeiro lugar, entendam, todos os seres humanos, existem mais luz do que treva no meio de todas as mentes e humanidades. E é justamente aí que tudo começa. Eu, com a minha capacidade extrafísica sensorial, que até hoje não obtive respostas concludentes, tive ideias e visões filosóficas, religiosas e tantas outras formas de pensar, mas também científicas, física quântica, entunelamento quântico e tantas palavras, matemática, enfim. Mas, depois de muito estudar a mim mesmo, que eu acredito que aquele que está dentro de mim, que me mostrou o caminho, seja ele a própria natureza física e as suas, como posso dizer, suas brincadeiras. Nós não entendemos a natureza. Eu, no meu curso na Universidade de São Paulo, quando eu fiz o informática médica, eu pude conhecer a genética tão profunda. Que maquinário maravilhoso! Como é possível, pensava, algo tão extraordinário ser meramente choques de partículas? E depois dessa experiência metafísica, as mesmas perguntas. Eu tive mais dúvidas do que respostas. Mas o que eu posso dizer a todos é: as respostas estão dentro de todos nós. De uma forma, eu posso dizer, até muito simples. Nós que nos complicamos, porque a gente tem uma energia, um estado emocional de autoproteção, em primeiro lugar. Para entender, precisa sair de várias bolhas, pular de caixas em caixas, vasculhar o conhecimento sem nenhum tipo de preconceito. Só assim para entender o que é a realidade por trás do véu das vaidades. Quando você entende de que, na verdade, as respostas estão dentro de cada um, você encontra claridade, você encontra paciência, você encontra a verdadeira felicidade. E é justamente este meu intuito nesse início, nesta, vamos dizer assim, primeira lição. Entender a si mesmo é uma jornada muito difícil e poucos têm a verdadeira resposta. Todos têm interpretações da grande verdade, mas há tantas incoerências. Todos os textos, todas as interpretações, todos têm incoerências, óbvias umas. Há guerras para mostrar que a sua incoerência é mais forte do que a incoerência alheia. Eu cheguei a ver podcast de duas vertentes, vamos dizer assim, mais populares, científica e religiosa, se degladiando, e um com tantas provas e outros com tantas outras. E eu, como saí de todas as bolhas e comecei a olhar fora das caixas, vi as contradições de ambos. Porque é o grande problema quando o sagrado ou o entendimento da vida, universo, bate no coração da pessoa, ela se torna dogmática, porque ela foi como ela se encontrou para acalmar aquilo que dentro dela mesma está fazendo ela ficar má, sofrer tantas outras coisas. Só que aí que está a grande questão, e aqui eu termino esse primeiro ato. Na verdade é o segundo, porque eu já fiz a matemática básica de toda a explicação. Nós somos influenciados basicamente por duas grandes energias, uma ascendente evolutiva e outra descendente involutiva. E nós caímos em tentações relacionadas a essas duas grandes energias.
duas grandes estados de ser, mas ambos estão correlacionadas ao nosso eu interior, qual o nosso estado, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades de compreender o próximo e a si mesmo. E daí saiu o triângulo da sabedoria, onde você tem a força de subida, de evolução, através da sabedoria, onde vou explicar com muitos detalhes. E o triângulo do poder, que é o involuído, que é o que nos mantém presos a muitas coisas desnecessárias. Ambos triângulos ficaram fundidos por muitos tempos, neste mundo de provas e expiações, onde somos fadados a lidar com tantos valores, tantas lutas. É certo algo desde que aquilo tenha corrupção? Não, não é certo, mas nós nos convencemos que sim, e tantas outras falsas interpretações. Porque no mundo de dualismos, que é onde nós encontramos no fim de uma era, nós temos este valor que não é real, mas a gente acredita que é, que tudo depende do bem e do mal, do certo e errado, e tantos outros dualismos. Na verdade, esse mundo dual ele está muito mais relacionado com a nossa incapacidade de aceitarmos nós mesmos, do que propriamente, como posso dizer, entender a realidade. Nós condicionamos a realidade a nossas interpretações, nós condicionamos a realidade naquilo que bate no nosso ego, no nosso eu, no nosso céu. E é justamente essa dualidade que chegou ao final, neste mundo, nessa nova era digital, das inteligências artificiais, robótica e tantos outros valores que estão vindo à Terra. Não tem mais caminho para o dualismo, é necessária a integração completa. E é justamente sobre isso que eu irei explicar nos próximos vídeos, sobre o triângulo da sabedoria e o triângulo do poder. E porque ambos não mais estão presos nessa realidade cruel. Agora eles estão se um saindo do outro, porque agora chegou o momento, o triângulo da sabedoria ser o último caminho do ser humano. Que ele precisa entender que o verdadeiro inimigo dele está dentro dele, não está fora no irmão ao lado. E ele precisa compreender isso, porque é justamente este é o principal valor de que existe e que faz todos entenderem que o triângulo da sabedoria, em conjunto com o triângulo do poder, é o que mantém todos em sofrimento. E é justamente este início dessa jornada, dessa forma singela e simples, pelo menos assim eu espero que todos entendam, que eu inicio essa jornada do triângulo da sabedoria. É isso daí. Muito obrigado a todos. E nos próximos vídeos vou trazer muito mais valores, muito mais compreensão, e vai fazer muito mais sentido. Tanto para aqueles que têm sagrado como fim de vida, como forma de sentir o que é certo, tanto para aqueles que não têm, aqueles que consideram que a natureza científica, que é a verdadeira essência da humanidade. E tudo vai fazer sentido que no final nós precisamos nos conectar lá dentro, independente do que você vê fora de você mesmo. E é justamente esta a minha missão para este momento. Estou muito contente que eu realmente terminei o meu último selo. Para aqueles que são religiosos, eu fui para o inferno. Fiquei 40 dias enfrentando o demônio. Para aqueles que são mais científicos, eu enfrentei a minha sombra, entendi que dentro de mim mesmo há camadas do consciente, inconsciente, subconsciente e inconsciente. E eu vou explicar exatamente essas relações matemáticas que eu descobri. Eu acredito que vai ajudar muita gente na compreensão de si mesmo. E espero que essa jornada sirva para você. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão perto de você, curta o vídeo, se inscreva no canal. E até a próxima. Até mais.